Salve, salve galera, aqui é o professor Danúbio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos começar a aula. Senta que lá vem a história. Abordaremos hoje o modo de produção escravista, que é uma das bases para as civilizações como Grécia e Roma. Nós começamos com o contexto da propriedade privada, ou seja, o fim do coletivismo. Além disso, começa a desenvolver os centros econômicos e políticos, ou seja, as cidades. E aí nós temos uma grande diversificação no campo econômico, como a agricultura, artesanato, próprio comércio. Nós temos a mão de obra, e temos a mão de obra no sentido da escrava. Então a gente começa a ter o princípio desse modo de produção, que aí temos a expansão territorial, que é a escravidão por guerra, e nós temos a questão da escravidão por dívida. E como se formava esse contexto? A partir do crescimento das comunidades familiares, ou seja, dos clãs. Os genos, ou as comunidades gentílicas, tinham uma ideia de coletividade. A terra nem era do Estado e nem era uma propriedade privada, mas sim de todas aquelas pessoas que pertenciam àquele clã. E aí, no caso, o clã tem um líder, que é o mais velho, ou pater, ou o patriarca. A Grécia desenvolve um contexto onde há uma região muito montanhosa e acidentada. Então, nisso daí, a terra é um pouco ofertada. Consequentemente, a população ela começa a buscar terra. Aí é onde a gente tem uma disputa entre os grupos. Um pequeno grupo torna-se proprietário das terras. E o outro, que não conseguia a terra, ele vai começar a vender sua mão de obra, gerando assim a escravidão por dívida, onde o homem livre ele vai ficar endividado, não podendo saldar sua dívida, aí ele vai se vender para poder saldar sua dívida, tornando-se assim um escravo por dívida. A sociedade vai se desenvolver no modelo censitário, ou seja, a divisão vai ser por renda, mais direitos, no caso os proprietários, menos renda, menos direitos, os homens livres. E os escravos, eles nem têm renda e nem têm direitos. Então, vamos para as características desse desenvolvimento da civilização. Vai ser localizado na Península Balcânica, ou seja, no sudeste da Europa. O relevo é montanhoso no interior e recortado na área litorânea. A economia vai ter uma base bem diversificada entre agricultura, artesanato, comércio e no começo ao desenvolvimento marítimo. E a política ela vai ser baseada em isolamentos. A partir desse processo, cada região vai desenvolver seus contextos econômico, político, religioso e militar. A partir daí nós temos a divisão da história grega. Aí a gente tem o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Daí nós temos a fundação, a ocupação da Península Balcânica, da migração dos povos aqueus, eólios e os jônios. E aí nós temos o desenvolvimento da civilização creto-micênica, o início de uma cultura grega. Aí a gente tem uma língua, a religião. As principais cidades é Micenas, Knossos e Troia. A política é um modelo de talassocracia, ou seja, o Estado vai ser centralizado em um contexto marítimo. Então, a partir de aproximadamente 1400 até 1200 a.C., houve invasão de outros povos indo-europeus, no caso os dórios. Aí eles vão destruir a civilização creto-micênica. Nesse contexto, nós temos a primeira diáspora. E diáspora é espalhamento. Diferente de um êxodo, que é saída organizada, a diáspora ela espalha. E a partir disso, desse espalhamento, por todo o interior da Península Balcânica, interior e na área litorânea, começa a se propagar a cultura grega. Então nós temos uma consequência da primeira diáspora, ou seja, a evolução dos gêneros, que aí eles vão formar gêneros mais gêneros, frátrias, frátrias mais frátrias, tribos, tribos mais tribos, vamos ter as polis. Ou seja, com o crescimento demográfico, com o aumento da população, houve uma escassez da terra. Começa a ter uma degradação da economia comunitária. Começa a se formar agora o contexto de propriedade privada. Logo nós vamos formar então o período homérico, que aí são as formações ou transformações das comunidades gentílicas, o aumento demográfico. Aí a gente tem os patriarcas, que são os líderes. Começa a ter agora a escassez da terra. Expande-se o comércio e o artesanato. A agricultura, que era no sentido coletivo, começa a declinar. Formou-se as propriedades privadas. Ou seja, os eupátridas são os bem-nascidos, ou os donos das terras. E aí nós temos
uma expansão da escravidão por dívida. Então, com isso, foi necessário expandir-se para as novas terras. Então, chegaram ao sul da Itália, na região da Sicília. Iniciou-se um novo processo, ou seja, uma segunda diáspora grega. E a partir dessa diáspora surge a Magna Grécia. Começa a se expandir politicamente. Aí é o fim do período homérico, surgindo o período arcaico. E assim consolidando as poleis, ou seja, as cidades-estados. Que essas cidades elas têm autonomia política, econômica e militar. E por que foi isso? Como já expliquei, pelo isolamento geográfico, a região montanhosa. Aí eles vão ter a mesma base cultural. Que qual é a origem? Lá dos créditos micênicos, da primeira diáspora, vai se expandindo essa cultura religiosa, linguística. Contudo, agora com o desenvolvimento da propriedade privada, eu preciso definir o que é espaço público e o que é o espaço privado. No espaço público nós temos as ágoras, as praças, o comércio, o próprio desenvolvimento da política. E nós temos a Acrópole, que aí nós temos os templos, a parte alta, ela é de livre acesso, no caso, nas cidades. E nós temos a propriedade, que no caso é privada, pertence a alguém. E pela questão geográfica, o campo e a cidade se misturavam. Nós temos agora as cidades-estados que se destacavam, os modelos de cidade-estado. Pessoal, esse foi um pequeno resumo da aula. Espero que tenham gostado. E tchau!